Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidade e opinião do universo geek. E galera, aleluia! Hoje eu vou falar bem de uma série. Mas, como vocês já viram pelo título, é uma série fenomenal. Hoje, galera, vamos falar sobre House of Dragon, a nova não, porque já tem algumas semanas, meses que foi lançada, mas é a nova série de Game of Thrones. Afinal de contas, vale a pena você assistir essa série? Ela é tão boa como as primeiras temporadas de Game of Thrones ou é tão ruim como as últimas temporadas? Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que tiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com a perda dos pacotes e com desconexo. E além de tudo isso, ainda otimiza o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Ela Link, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos, e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOJAMS. Só isso, galera. Galera, nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente. Por quê? Eu não tenho feito um vídeo com cada novo episódio do House of Dragons. Eu vou começar a fazer isso a partir da segunda temporada. Então, nesse vídeo, eu quero falar de tudo até o 8º episódio, que foi o último episódio que foi lançado, que eu assisti ontem, logo depois de sair. Se vocês quiserem saber a minha opinião sobre essa série, basta dizer que eu e a minha esposa assistimos na hora que sai o episódio. Sai o episódio, a gente já fica tentando entrar no HBO, porque fica super lerdo, tá todo mundo tentando assistir. Quanto às outras séries, eu deixo passar um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes até esqueço que saiu um novo episódio. Só isso mostra o nosso entusiasmo com House of Dragons. Mas por que essa série é tão boa? Vamos lá. Como eu vou fazer uma análise aqui dos 8 primeiros episódios, eu vou falar de alguns spoilers do que aconteceu. Se você não assistiu, basta dizer que vale muito a pena assistir. Ela é fenomenal. Tem a mesma qualidade que as primeiras temporadas de Game of Thrones. Assista que você não vai se arrepender. Primeiro ponto. Galera, eu não lembro de uma série que consegue fazer pulos temporais a cada episódio. Até quando você acha que não vai ter mais pulo temporal, tem pulo temporal e a história fica coesa. É impressionante como eles pulam 2 anos, 3 anos, agora o próximo episódio 6 anos. E você entende tudo que está acontecendo, você identifica os personagens, você se identifica com a história. Por quê? Porque o roteiro é fenomenal. E aqui a gente tem que fazer uma comparação com uma outra série. Cara, por que eles foram lançar O Senhor dos Anéis, a série dos Anéis, junto com House of Dragons? Porque todo mundo vai fazer uma comparação e fica até dá pena quando você vai comparar. Enquanto no Senhor dos Anéis você tem em um episódio orcs estão atacando, Númenóreanos saem da ilha, orcs continuam atacando, Númenóreanos atravessam todo esse ano, orcs estão atacando, Númenóreanos descem no navio, fazem um acampamento e começam a sair, orcs continuam atacando no mesmo dia, Númenóreanos estão cavalgando, estão atravessando todo o terreno, passando montanha e chegam juntos. Não faz o menor sentido. Aqui não. Aqui eles conseguem fazer essa passagem de tempo, mas óbvio, com uma edição madura, uma edição profissional. Como? Passaram 2 anos, todas as cenas que nós vamos mostrar desses 2 anos aconteceram agora, aqui. Não vou mostrar uma cena agora de hoje, aí depois uma cena da semana passada, e depois volta para a cena de hoje.
Cara, não é assim que você faz. Então eles conseguiram um feito fenomenal. Segundo, eles passaram metade da temporada, porque é impressionante, a guerra realmente, a Dança dos Dragões, porque Dança dos Dragões é que quando começa realmente a guerra contra a Guerra de Sucessão. A Guerra de Sucessão só vai começar na segunda temporada. Eles passaram a primeira temporada inteira só o quê? Estabelecendo os personagens, estabelecendo a história, estabelecendo o que vai acontecer. Porque não adianta você ter os personagens e começar uma grande guerra, colocar eles em momentos de perigo, se você não se importa com eles. Aqui não. Eles envolveram todos eles. A Rhaenyra, o Daemon, todos os filhos. Quem você gosta, quem você não gosta. O Aemon, o Aegon, o Aemon. Porque os nomes são meio parecidos. Às vezes a gente até confunde. Mas, porra, eu lembro o nome dos personagens e sei quem é quem. Eu sei quem era quando era criança, quando é adolescente agora. Quando for ficar um pouquinho mais maduro, ainda não saiu, então. A gente lembra porque eles passaram esse tempo todo só apresentando, estabelecendo, construindo os personagens. E isso sem ter uma cena de batalha. A gente teve algumas lutas, mas não teve uma cena realmente de batalha, porque você não precisa. Ação não é só espada batendo, não é só cabeça rolando. Também é. Não é só isso. Cara, e esse último episódio que o Daemon chega lá, você chamou o Viserys, né? Você chamou minha filha de P! Eu vou cortar sua língua. Aí vem o Daemon, corta a cabeça do cara literalmente ao meio, corta do meio. Aí fica a língua. Não, ele pode ficar com a língua. Cara, aquela hora eu quase levantei e bati palmas. Pra ser sincero, na hora que o Viserys ele entra todo cambaleando, todo ferradão, aquilo me emocionou. Aquilo me emocionou, vou ser sincero, aquilo me emocionou. Não é um personagem que eu gostava, mas aquele momento ali foi muito bem feito, sabe? É a última caminhada dos Rohinins, né? É a última caminhada do rei. É o último capítulo da sua história, é a sua última movimentação, cara. Cara, muito bem feito, muito bem construído. E aí eu fico até na dúvida, porque no início eu tava achando a Rhaenyra meio que a mimada, babaquinha, e a Alice mais centrada. Agora eu já tô virando, não, esses caras aqui tudo babaca, os Hightower, tudo um bando de babaca, eu vou torcer aqui pros Targaryens mesmo. Se bem que os dois são Targaryen, né? Mas eu vou torcer mais pro Daemon e pro Rhaenyra. E como é Game of Thrones, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente sabe porque, para quem não sabe, a gente sabe para quem não sabe. Sensacional o uso das palavras, lógico, perfeito. Mas voltando aqui, brincadeiras à parte. Essa história é baseada num livro que já foi lançado. Então, tem início, meio e fim. Se você quiser saber como termina a série, é só ler o livro. Mas eles estão fazendo algumas mudanças. Mas não deve, não. Eles não podem mudar como é que termina a Guerra Civil, porque isso afetaria até Game of Thrones. Beleza. Mas eu não li o livro e acho que a grande maioria também não leu esse livro, porque depois do fracasso das últimas temporadas de Game of Thrones, murchou muito o entusiasmo com Game of Thrones, né? Com Song of Ice and Fire, com o mundo de uma maneira geral, né? Com o mundo que o George R. R. Martin, ele escreveu, né? Agora, por ser Game of Thrones, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, no próximo episódio. A Rhaenyra pode morrer, o Daemon pode morrer, a Alice pode morrer também, todo mundo pode morrer, literalmente, o próprio Viserys. Eu tenho certeza que todo mundo estava esperando o Viserys morrer há uns 5 episódios atrás. O cara ele foi indo, foi mumificando, mas ficou vivo, sabe? E a gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Os caras mais malvados podem ganhar, os caras mais bonzinhos podem ganhar. Não tem bonzinho, não tem malvado, todo mundo é cinza, porque os seres humanos são cinzas, né? É sensacional em todos os sentidos. E quando você consegue criar essa história, essa ambientação e essa ligação com o público, você tem a fórmula de sucesso. É isso. Você não precisa ter uma série com combates o tempo inteiro. Você não precisa ter uma série com ação. Ação, ação não precisa ser a luta, não precisa ser coisa rápida. Você pode ter uma série só de diálogos emocionantes, se o diálogo for interessante e se o diálogo tiver um motivo. Você tem duas séries
que tem episódios parecidos, que não acontece nada no episódio inteiro, no termo de ação, mas o que acontece na cena, os diálogos avançam a história. E o outro, Senhor dos Anéis, os diálogos não levam a lugar nenhum, não servem para nada. Ou pior ainda, os diálogos tentam refletir uma coisa que acontece no nosso mundo, numa série de fantasia que se passa com orcs e com elfos. Eu não quero assistir uma série de orcs e elfos para ficar relembrando das divisões políticas dos partidos políticos do mundo atual. Se não, é assistir um documentário do mundo atual. Beleza? E o Game of Thrones traz pra gente que é possível você fazer uma série com protagonistas femininos, masculinos, você trocar a etnia de personagens e ficar muito bom, muito bom. A única coisa que eu diria que eles poderiam melhorar é o termo das perucas, que todo mundo ali usa peruca. A Rhaenyra usa peruca, o Daemon, todos os Targaryen usam peruca. As perucas das filhas do trono de madeira, esqueci o nome, das filhas e das netas dele, o único que eu esqueci o nome, pior que eu também gosto pra caramba daquele personagem, fica muito evidente que é peruca. Não sei o que eles poderiam fazer, mas também, cara, isso é ridículo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo possível. De resto, perfeito, sensacional. Não tem aquela coisa estranha que você chega num reino que ninguém conversa, que não, o pessoal não sai daquela vila, né? É um reino isolacionista, aí você tem branco, negro, indiano, esquimó, chinês, japonês. Galera, essa análise vai ser um pouquinho diferente, que eu não vou entrar nos aspectos do último episódio, porque eu tô fazendo uma análise geral do primeiro ao oitavo episódio, né? Então, não quero deixar aspectos, analisar certas cenas, a não ser que seja uma cena muito foda, como essas duas que aconteceram. Mas, de uma maneira geral, até os episódios que são mais... que a gente pode dizer que acontece pouca coisa, são mais lentos, sempre, todo diálogo, toda cena é para avançar a história. Tudo, até os pequenos detalhes. Pequeno detalhe, contra a Alice, ela usando a estrela dos deuses, dos 7 deuses, sabe? Coisas pequenas que não vão fazer diferença, que a maioria não vai notar, mas faz diferença para quem está notando. Esses pequenos detalhes é que são importantes. A maldição do castelo de Harrenhal, onde morreram os Strongs, sabe? Sensacional, vale muito a pena, assista, porque sim, é a volta dos bons capítulos, das boas séries, das boas histórias de Game of Thrones, como a gente teve na primeira temporada. É torcer para eles não estragarem. Se a série foi feita para ter 4 temporadas, faz 4 temporadas. E pronto. Não tenta alongar porque fez sucesso, ou não tenta aproveitar porque tá fazendo muito sucesso. Faz a série com o que foi planejado, com o roteiro que foi feito, porque tá primordial, tá perfeito, tá maravilhoso. Até os efeitos especiais, porque teoricamente essa série é muito mais barata que o Senhor dos Anéis, muito mais barata, pelo que eles disseram. Até os efeitos especiais, eu particularmente achei melhor do que o da série. Tem momentos que os dragões parecem fakes? Sim, até porque os dragões são fakes. Não, assim, mas eles estão muito bem feitos na hora que eles estão voando. E quando você coloca cena a cena, em alguns certos momentos, é impressionante como é que eles conseguem até construir a cena para mostrar uma coisa mais grandiosa que o Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis, eles têm aquele budget, né? Aquele orçamento gigantesco, mas toda a cena é pequena. Eles têm um ângulo de câmera pequeno para mostrar o quê? O personagem principal, quem tá do lado dele e uma portinha, sabe? Vamos mostrar no menor, é sempre a mesma praça. Aqui não, no Game of Thrones, até porque eles usam castelos reais, eles podem fazer uma tomada grande, eles podem botar o cara andando pela praia. Aquela cena da Galadriel, por que ele dá um close da Galadriel andando pelo cavalo lento? Mas estou falando muito Game of Thrones. É só para fazer essa comparação, porque todo mundo está fazendo essa comparação. Como é que com menos orçamento, mas com pessoas com qualidade, que tem técnica, você consegue fazer mais com menos dinheiro? E eles conseguem muitas vezes. Por quê? Você usa o ambiente. Não tem dinheiro para fazer uma computação gráfica num castelo fenomenal? Filma num castelo que tem milhares aí pelo mundo. Vai para a Croácia, vai para Estônia, que tem muito castelo lá para você filmar bonito, e você consegue fazer tomadas lindas, grandes e muito bem feitas. Tirando o capítulo, aquele capítulo 7, que foi muito escuro, foi proposição, eles fizeram o que eles chamam de noite americana. O que é noite americana?
Você filma de dia e você escurece na pós-produção, na edição. Você filma de dia e finge... Não te brincando exatamente isso, mas beleza. Você filma de dia e você transforma para a noite na edição. Ficou estranho, não ficou legal, mas era uma coisa... Eles quiseram fazer isso na edição, mas não ficou bom. Beleza, não estraga o episódio, porque o importante é o roteiro, mas é uma falha. É isso, galera. House of Dragon, primeira temporada, e semana que vem eu trago uma resenha, sim, para vocês, do último episódio. É o último ou vai ter o 10? Eu achava que era até o 8, me surpreendeu que vai ter o 9 também. Será que tem 9, tem 10? Não importa, vou ver aqui também. Mas semana que vem eu vou começar a fazer uma resenha semanal dos episódios, porque vale muito a pena. Não, são 10, são 10. Então tem o próximo e tem o final da temporada pra gente assistir, pra gente falar aqui ao vivo. É isso, galera. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando de House of Dragon? Vocês estão gostando, não estão gostando? Estão assistindo? Estavam com medo de ser tão ruim como Game of Thrones nas últimas temporadas? Não assistiram, mas agora vão assistir? Convenci alguém de assistir? Acho que tá zerando, acho que tá bom, acho que tá ruim? E o que vocês acham se for comparar com o Senhor dos Anéis? Você acha que tá melhor, tá pior? O que vocês acham? Escreva aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentários, vocês estão aqui embaixo. Super sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.